O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão da gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral do Tiro e de Sidonia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, retornando à celebração própria do nosso tempo, terminadas as festas de Nossa Senhora de Nazaré, hoje nos deparamos com a celebração dos santos apóstolos, pois São Simão e São Judas. No meio de nós, e aqui no Brasil, muito mais conhecidos são Judas, como o padroeiro, juntamente com Santa Edviges e Santa Rita de Cássia, das coisas impossíveis, das situações difíceis. Aqui na nossa Basílica Santuário tem, pois, um retratinho de São Judas no altar dos santos homens. E toda vez que nós celebramos a festa dos santos apóstolos, e eles faziam parte dos 12, nós somos convidados a refletir sobre a nossa pertença, o nosso pertencimento à Igreja. A Igreja tem como fundamento e como fundador Jesus Cristo. Sobre isso não tem nenhuma discussão. É Jesus o fundamento da Igreja. Mas ele positivamente quer dizer, quis treinar, ensinar, instruir 12 homens. Eram muitos, mas ele preferiu formar 12 líderes, de modo que então o trabalho dos apóstolos se encontra na vontade mesmo de Cristo. Lembram que uma vez Jesus enviou 72 discípulos irem 2 a 2 fazendo uma pregação itinerante? Então eram muitos. Certa vez Jesus ressuscitado apareceu a mais de 500 irmãos
diz o Novo Testamento, e dos quais muitos ainda viviam na época em que foi escrito. Portanto, eram muitos discípulos, mas Jesus quis estes 12 e os estabeleceu como então os seus sucessores imediatos. Tá bom, o Espírito Santo vem para dar aquele apoio sem o qual nada funciona, mas é preciso de braços, de cabeça, da boca dos homens. Isso é tão maravilhoso quando nós meditamos sobre a igreja. Algumas vezes a gente tem uma tentação muito grande. Essa tentação é de que a religião é uma coisa que vem do alto, assim, direto para nós de paraquedas. Ou então agora que é tudo feito de um modo, digamos assim, automático, né? Que as coisas venham de modo virtual. Não foi essa a vontade de Deus. Deus veio à Terra num corpo humano. Deus sempre faz assim. É o modo de agir dele. Arranja um bombom lá para nossa irmã, que ela está com uma alergia na garganta dela. Quem tem uma menta, dê ali para ela, senão ela vai ficar ruim. Ó, está passando mal. Isso, uma mentazinha. Ou um copo d'água, uma coisa assim. É alergia. Pois bem, então estávamos dizendo que desse modo Deus age sempre através. Deus age sempre através. Então a ação de Deus na igreja é através dos apóstolos, que depois os apóstolos fizeram também outros sucessores, e assim por diante, de modo que ainda hoje os apóstolos estão vivos, no sentido que a missão deles prossegue. Quem são os apóstolos de hoje? Os nossos bispos, Dom Alberto, Dom Teodoro, Dom Irineu, Dom Vicente Zico, embora seja arcebispo emérito, é descendente dos apóstolos, Dom Carlos Verzelete, e todos os bispos da nossa igreja, bispos verdadeiros. Tem bispos piratas, tem uns que são chamados, mas não são bispos. O bispo verdadeiro é aquele que, se nós partirmos a veia, escorre sangue dos apóstolos, porque houve o que nós chamamos de uma sucessão. Como é o nome desta sucessão? Sucessão apostólica. A sucessão apostólica. Se nós formos fazer assim a linha, né, de sucessão ou de descendência, como do apóstolo do Dom Vicente Zico, vai bater lá num dos apóstolos desses 12. Aliás, desses não, porque o Judas pisou na bola, ele saiu e entrou no lugar dele Matias. Então, vai bater lá, de modo que todos os bispos legítimos da igreja, eles todos descendem dos apóstolos. Essa é uma coisa maravilhosa. Contemplando então a festa dos apóstolos, nós chegamos à raiz da nossa igreja. Isso é muito bom para nós, nos faz sentirmos-nos pertencentes a esta igreja de Jesus Cristo. O Evangelho nos fala de uma força que saía de Jesus, uma força levavam para que fossem curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Vemos na vida dos apóstolos, pois, como esta ação do Cristo se prolonga e como ela é viva ainda hoje. Por exemplo, em São Judas. Uma hora dessa deve estar lotada a igreja de São Judas, lá, ali, né, aqui na nossa cidade de Belém, lá para Condor, deve estar lotada, porque o São Judas ainda hoje opera maravilhas.
as pessoas que vivem alguma situação difícil, se colocam sob o patrocínio dele e, conforme atestam, ele age, ele realiza. Mas a força maior que os apóstolos nos transmitem, meus irmãos e irmãs, é a nossa capacidade de viver a palavra de Deus, fortalecidos no Espírito para podermos encarnar em nossa vida pessoal e em nossa vida comunitária a palavra do Senhor. Participando das coisas da nossa igreja, acolhendo a palavra, permanecendo firmes, perseverantes na doutrina dos apóstolos e como autênticos discípulos de Jesus, perseverando em oração com Maria, a mãe de Jesus. É assim que o começo dos Atos dos Apóstolos nos mostra a comunidade dos apóstolos ali, seguros nas mãos de Nossa Senhora, rezando com ela. E no dia que o Espírito Santo devia descer, ali também com Maria. A tradição diz que as línguas de fogo primeiro caíam na cabeça de Nossa Senhora e dali pulava para os apóstolos. É um modo bonito de dizer como ela, claro, mais excelente nos seus merecimentos, recebeu por primeiro o Espírito Santo e a partir dela então também os discípulos puderam receber o Espírito de Deus. E retomando então o nosso tempo comum na liturgia, depois das festas do Círio, queremos perseverar no seguimento da palavra de Deus, pertencendo à nossa igreja, amando com Jesus e com todo o povo cristão, amando Nossa Senhora e firmes no ensinamento dos apóstolos, sobretudo dos apóstolos São Simão e São Judas. Façamos um instante de silêncio.